Olá! No programa de hoje, eu quero fazer uma pergunta a você. Você consegue provar que a Bíblia é verdadeira? Quando, por exemplo, eu leio esse texto, Mateus 24:34, quando o capítulo está dizendo sobre o fim dos tempos, a volta de Jesus, e Jesus fala isso: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Jesus disse isso. Como é que você consegue dizer que a Bíblia é verdadeira? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Agradecendo a você que já está aí acompanhando aqui a TV Novo Tempo e agora, junto com a gente, tem a oportunidade de tirar suas dúvidas sobre a Bíblia. Você que tem uma dúvida bíblica, você que tem alguma coisa teológica que você não sabe responder, ou não sabe, ou não entende o que quer dizer, algo da Bíblia que você tem dúvida, você pode mandar para a gente. E a gente vai dar a resposta para você baseando-se na Bíblia. E quem está especificamente na mira da verdade para dar a resposta a você é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Graças a Deus, Tito, tudo bem? Bom que estamos aqui novamente juntos, Tito e eu, com você, amigo telespectador, para aprendermos mais sobre a Bíblia. Esperamos que o programa seja uma bênção na sua vida, que ele estimule você a estudar mais a Palavra de Deus e que nós encontremos as respostas que nós precisamos, tanto para a nossa felicidade presente, quanto para o nosso preparo para a eternidade. Muito bom, muito bom. Nós abrimos o programa de hoje colocando uma dúvida para você. Você sabe que muita gente na atualidade não acredita no livro sagrado. Não acredita que a Bíblia possa ter sobrevivido tantos anos sem ter nada errado. Aí eu li um texto aqui para abrir o programa e coloco para você, professor, essa dúvida aqui, porque quando eu leio isso na Bíblia, eu falo, tá de brincadeira, né? Tá falando uma coisa aqui que não aconteceu. Jesus, hein? Jesus dizendo, tá escrito aqui em letras vermelhas aqui, ó. Para mim, tudo que está escrito em vermelho foi Jesus que disse. Ele diz o seguinte: eu afirmo a vocês que isso é verdade, essas coisas vão acontecer. O que está falando aqui do capítulo 24 de Mateus, sobre a volta dele e outras coisas que iriam acontecer. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Como é que eu, lendo um texto desse, posso dizer não, posso bater o pé que não tem erro na palavra de Deus? Agora é com você, professor. Como é que você responde isso, esse texto que eu acabei de ler aqui? Realmente, Tito, é um texto que numa primeira leitura é bem difícil, né? Porque Jesus aqui em Mateus 24, ele dá sinais da sua segunda vinda e nós sabemos que as pessoas a quem ele dirigiu essas palavras não estão vivas mais, já tem mais de 2000 anos. Então, para muitos, esse texto de Mateus 24:34 é uma prova de que o próprio Cristo errou em suas profecias. Né? Só que o que acontece? A grande maioria, se não a totalidade, das dificuldades bíblicas, né, que nós encontramos, tem a ver com hermenêutica, ou seja, a pessoa não se familiarizou, por exemplo, os críticos, né, eles não se familiarizaram com as regras da hermenêutica bíblica. A hermenêutica é a ciência responsável pela interpretação do texto. E existe a hermenêutica bíblica, né? É uma disciplina fundamental
para quem deseja entender o texto bíblico, tanto no seu contexto interno quanto externo, histórico, geográfico e por aí vai. Quando nós fazemos uso das normas, das regras da hermenêutica, nós conseguimos entender o texto bíblico da sua forma mais pura. Obviamente, que há certas coisas na Bíblia que a compreensão ela é progressiva, na medida em que Deus vai nos revelando certas coisas, vamos aprendendo mais. E na medida também que a própria ciência da teologia, da história, da arqueologia avançam. E também, obviamente, a compreensão da própria língua, do próprio idioma original bíblico. Quando você analisa Mateus 4,34, no seu contexto mais amplo, você percebe que quando Cristo diz que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça, você percebe que tem dois tipos de sinais aqui neste contexto. Tem sinais que se referem à consumação de todas as coisas, sinais que realmente antecedem a segunda vinda de Cristo, e tem sinais que não se referem à consumação de todas as coisas. Há sinais aqui que se referem especificamente à destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então, por exemplo, aqui no versículo 15 do capítulo 24, já conseguimos ter este insight. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, Daniel havia profetizado essa desolação abominável que o Império Romano faria em Jerusalém. Verso 16, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. E aí vem aqui outras descrições em que Cristo fala, outras orientações. No verso 20, orai para que a fuga não se dê no inverno nem no sábado. No verso 19 ele fala, ai das grávidas naquele dia, porque realmente quando o Império Romano invadiu Jerusalém, eles matavam as grávidas sem dó e sem piedade. E quando ele fala para orar para a fuga não ser no inverno e no sábado, porque obviamente a fuga no inverno seria mais difícil. E no sábado, além de eles serem pegos todos juntos, porque estariam em adoração, obviamente atrapalharia a observância do sábado. Então, o que acontece? Nós não podemos pegar o verso 34, lê-lo e interpretá-lo de uma forma isolada, assim como nós não podemos fazer com nenhum outro texto de qualquer livro. Eu sempre digo, se nós não podemos entender corretamente o pensamento de um autor, lendo uma linha do que ele escreveu, por que entenderíamos corretamente o pensamento de Cristo ou de um autor bíblico, lendo só uma linha do que ele escreveu, como por exemplo um versículo? Então, é muito importante analisarmos este versículo num contexto mais amplo. Por exemplo, no verso 33 fala assim, assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Então ele fala aqui de todas estas coisas como uma referência primeiro aos eventos que antecederiam a destruição de Jerusalém e depois aos eventos que antecederiam a consumação de todas as coisas, a segunda vinda de Cristo, quando ele voltar em glória e majestade para restaurar o reino eterno de amor de Deus em nosso mundo. Então, essa dica que eu deixo, comentando esse texto, busca, amigo telespectador, ler alguma obra sobre hermenêutica bíblica. Você vai ver que há regras de interpretação extraídas do próprio texto. Uma delas, por exemplo, você não interpreta os gêneros literários da Bíblia da mesma forma. Então, história ou narrativa você interpreta de uma forma, poesia são outras regras, mesmo que de forma geral se aplique a todos os estilos literários, existem regras gerais, mas de forma específica, por exemplo, você não interpreta uma profecia como uma narrativa, uma literatura apocalíptica, que tem a ver com o tempo do fim, uma literatura profética, uma parábola. Então, são estilos literários diferentes que exigem também algumas regras diferentes, algumas particularidades. Tá bom? Então, não é um texto impossível de se resolver. É difícil, sim, na primeira leitura,
mas quando fazemos uso de uma análise contextual, o problema é resolvido. Muito bem, professor, muito bem. Para você participar do nosso programa, você pode mandar as suas perguntas pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo nosso Instagram, @namiradaverdade, ou se você preferir, pode mandar por um SMS. É só você mandar uma mensagem aí pelo seu smartphone para o número 12 981510101. Você manda, eu recebo aqui na hora. Participe, mande as suas dúvidas, vamos juntos aprender as mais diversas questões que podemos nos deparar na palavra de Deus, que traz alguma dúvida. Manda sua pergunta pra gente. Eu tenho uma que chegou aqui agora, é uma outra dúvida bíblica que muita gente fica sem entender muito. Olha só. Boa noite, professor Leandro e Tito, me tirem essa dúvida. Olha só, deixa eu ver se tem o nome dele aqui, é lá de Manaus, Robson. A pergunta do Robson é o seguinte: ontem preguei sobre esse assunto, mas ficou uma dúvida. Quando Jefté fez um voto com Deus para sacrificar a primeira pessoa que viesse ao seu encontro depois da sua vitória, ele pretendia realmente sacrificar a sua filha? Foi a filha dele que foi a primeira pessoa que ele viu quando ele chegou. Ela foi sacrificada após os 2 meses que pediu ao seu pai? Tira essa dúvida para mim, por favor. Ok, vamos ver aqui a pergunta do Robson, é sobre a história de Jefté. E essa é uma história realmente que traz alguns questionamentos. Será que Jefté sacrificou a sua filha a Deus? Deus aceita o sacrifício de seres humanos? Como é que é isso? Como que a gente explica essa história que está na palavra de Deus? É muito importante partirmos do pressuposto bíblico, obviamente, que Deus, ele abomina sacrifícios humanos. Aqui, por exemplo, em Números capítulo 12, verso 31, encontramos o seguinte: não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram aos seus deuses. Tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Então aqui, claramente o texto bíblico diz que Deus abomina qualquer prática que envolva sacrifício humano. É uma coisa repugnante para Deus, é um crime hediondo para Deus. Tá? Agora, em relação a Jefté, aqui há uma questão importante. Os especialistas, os comentaristas, os estudiosos, eles divergem em relação a este assunto. Alguns acham que realmente Jefté sacrificou a filha, lógico, contra a vontade de Deus, porque Deus abomina isso, tá? Mas alguns acreditam que ele fez um voto precipitado e que ele acabou sacrificando a própria filha. Tem argumentos para essa opinião, tá? Agora, também tem argumentos para uma segunda opinião, de que, na verdade, Jefté não teria sacrificado a sua filha, mas que teria devotado a sua filha à perpétua virgindade. Qual é a alegação? Quais são os argumentos, por exemplo, desses estudiosos? O versículo 31, nas nossas traduções, está assim, ó: quem primeiro da porta da minha casa me ser ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto. Então, na forma como está traduzido, não deixa dúvidas de que realmente a pessoa, alguém, seria oferecido em holocausto. Tá? Só que o que acontece, alguns eruditos em hebraico, como por exemplo o Dr. Adam Clark, um comentarista metodista, ele levanta uma outra questão, que o verso não precisa necessariamente ser traduzido assim. Ao invés de esse será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto, poderia ser esse será do Senhor e eu oferecerei um holocausto. Então já mudaria. O será do Senhor seria devotar a filha perpétua de virgindade e o holocausto seria um outro holocausto que teria sido oferecido. Então seria uma promessa dupla de um holocausto e
de devotar alguém à perpétua virgindade, a não o matrimônio e tudo mais. Então, existem argumentos para ambas as interpretações. Aqui no verso 39 e 40, também você pode interpretar dos dois jeitos. Eu, particularmente, a princípio, eu sou mais da segunda opinião, né, de que Jefté fez um voto precipitado, mas que não sacrificou a filha, que devotou a filha à perpétua virgindade. Por quê? Eu, a princípio, não consigo perceber, mesmo que Deus perdoe, obviamente, Jefté, mas eu não consigo perceber Jefté estando na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11:32, como um exemplo de fé, se o camarada faz um ato bárbaro desses aqui. Que é não só bárbaro, como também que Deus não aceitava, né? Exatamente. Sacrifício de pessoas. Exatamente, um ato além de bárbaro, como tu bem disse, né? Que Deus não aceitava. Então, a princípio, eu fico com essa segunda interpretação, mesmo reconhecendo que há argumentos, ou melhor, que a tradução, inclusive, possibilita as duas interpretações. Muito bem, muito bem. E assim tem muitas outras perguntas que já estão chegando no programa, aqui no nosso Instagram. O William, por exemplo, fez uma pergunta, ele diz o seguinte: vamos pegar o professor hoje, hein, meu irmão? Olha aí, tá? Cuidado aí, professor. Olha essa pergunta capciosa, ele escreve. Por que as virgens prudentes de Mateus 25 não foram generosas a repartir o azeite com aquelas que não tinham, já que os egoístas não herdarão o reino de Deus? Elas agiram correto ao agirem de forma egoísta, querendo o azeite somente para si? Muito bem, olha só a pergunta dele, baseada em uma parábola, né, professor? Aí Jesus estava querendo dizer alguma coisa. Qual é o sentido disso daí? Olha que interessante, você falou muito bem. A pergunta tem como base uma parábola. Então, o que é uma parábola? É uma narração fictícia utilizada para ensinar uma lição moral. Então, uma das regras, aqui voltando a falar em hermenêutica, uma das regras da hermenêutica é a seguinte: quando você interpreta uma parábola, você não pode tirar lições dos detalhes da parábola, né? Os detalhes são apenas o pano de fundo para ensinar algo maior. Então, o que nós buscamos na parábola, o quê? A lição principal. Tá? Então, veja, o foco da parábola não é egoísmo, não é tratar de egoísmo ou liberalidade. É mostrar que parte do povo de Deus está preparado e outra parte não está preparada. Né? O que acontece? Aqui, você nem na própria, mesmo analisando a parábola em mais detalhes, se você for perceber, quando essas virgens prudentes não quiseram repartir o óleo, é porque realmente ia faltar para elas. Aqui é uma situação em que elas precisavam ter a quantidade de azeite suficiente para manter as lamparinas acesas naquele cortejo do matrimônio. Né? Então, o que Deus está querendo mostrar aqui? Que existem dois grupos de pessoas no seu reino. Aqueles que são como as virgens prudentes e aqueles que são como as virgens imprudentes. Aqueles que são como as virgens prudentes manterão acesa a chama da fé através do óleo do Espírito Santo. Os imprudentes não. E o que eles querem ensinar? Não tem como você transferir para outra pessoa a sua comunhão com Deus e o seu preparo. Não tem como você transferir para outra pessoa a medida que você tem do Espírito Santo. É uma coisa individual. Então você tem que interpretar essa parábola do ponto de vista soteriológico. Não analisar detalhezinhos, trazendo para a parábola algo que ela não tem a intenção de ensinar. Muito bem, professor, muito bem. Você pode mandar as suas perguntas aí pra gente, mande pelo nosso SMS 12 981 51 0101, para eu receber aqui na hora, e nas nossas redes sociais, no Facebook, namiradaverdade.nt, no nosso Instagram, @namiradaverdade. Participe, nós vamos para um breve intervalo, não sai daí não, a gente volta já já.
Já estamos de volta, participe e mande as suas perguntas pra gente. Eu quero abrir aqui o programa com essa pergunta que chegou aqui no nosso SMS. Deixa eu ver se tem o nome da pessoa aqui. Vamos lá. Boa noite, Tito, professor Leandro. Gosto muito do programa. Deus os abençoe. Sempre me ajuda a entender. A minha pergunta é a seguinte: uma criança quando nasce, ela nasce salva e se morrer, morre salva? No caso, todas as crianças que morreram estão salvas? Inclusive as do dilúvio, de Sodoma e Gomorra, todas as que morreram por ordem do próprio Deus nas guerras. Quer dizer que as crianças já estão salvas? Professor Leandro Quadros, a gente sabe aí, você sempre diz aqui no programa, nós como seres humanos já nascemos com o pecado. Agora, poxa vida, é difícil uma criancinha não ser inocente. A Bíblia fala alguma coisa aí se as crianças pequenas que morrem, elas já estão salvas? Como é que é isso? Já nascem, se morrerem, já estão salvas? Como é que é? A Bíblia não ensina essa ideia, né? Nada disso. Nada disso, que a criança nasce salva. Por quê? Nós temos que entender o que é pecado, né? O conceito de pecado na Bíblia não é simplesmente cometer atos errados, né? 1 João 3,4, quando fala que pecado é a transgressão da lei, isso é um dos conceitos de pecado, tá? Na verdade, pecado é uma propensão interna para o mal. É uma alienação em relação a Deus. Todos nascem pecadores. E pelo fato de todos nascerem pecadores, todos estão afastados de Deus. E se todos estão afastados de Deus e não têm acesso à árvore da vida, todos são mortais. E, consequentemente, Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte, o salário está... todos têm esse salário, digamos assim, né? Seja criança ou não. Então, o que acontece? Uma criança, obviamente, ela é inocente em relação a atos. Ela não praticou atos pecaminosos, um bebê, mas ele nasceu longe de Deus. Ele nasceu pecador, ele nasceu com uma natureza pecaminosa e alienada em relação a Deus. Então, por isso ele já é um pecador. Então, até mesmo as crianças, para serem salvas, elas vão precisar do sacrifício substitutivo de Cristo. Ninguém estará no céu sem Cristo. Agora, aqui entra outras questões que eu não tenho tempo de entrar aqui agora nisso, obviamente, mas é óbvio que todos estarão no céu apenas por Cristo, mas Deus vai avaliar o nível, a capacidade de conhecimento que cada um teve do plano de salvação. O maravilhoso é que a graça de Deus faz com que ele se revele de várias formas, né? Agora, ninguém estará no céu sem Cristo. Vamos ver o que a própria Bíblia fala, por exemplo, Salmo 51:5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então é desde a concepção. Né? Outro texto, Salmo 58:3. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Então, aqui, mesmo que ele esteja falando de ímpios, né, ele mostra aqui uma realidade, que o ser humano, desde a concepção, é um pecador. Tá? Então, não existe essa ideia, a criança nasceu e ela já é salva porque é criança e não pecou. Não, ela não pecou como atos, mas ela é pecadora por natureza. E isso já é suficiente para tornar a pessoa necessitada da graça de Jesus. É por isso que ele fala em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, seja adulto, seja criança, não importa, ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora, existe alguma explicação bíblica? Por exemplo, crianças que nascem e morrem e não têm a chance de tomar decisões e tudo mais. Essas crianças, elas estão fadadas à salvação ou não pela vida de seus pais, por exemplo? Não podemos dizer isso, sabe, diretamente, tá? Em alguns casos, nós podemos até interpretar, né, por exemplo, alguns textos bíblicos, não vamos entrar isso muito a fundo, porque não tem muita informação sobre isso na Bíblia, tá? Mas, por exemplo, em Êxodo capítulo 7 e 8, na verdade, nós vemos ali, até o capítulo 10, na verdade, quando os israelitas passaram pelas 10, os egípcios, na verdade, né, receberam as pragas, né, de castigo, a 10ª praga que envolveu a morte de primogênitos,
Como que as crianças foram protegidas? Ali foram protegidas realmente pela fé dos pais, né? O pai e a mãe que pintaram o umbral da porta com o sangue do cordeiro, o primogênito daquela família foi salvo. Então tem um papel sim da fé dos pais. Agora nós não podemos generalizar, porque vão haver com certeza crianças no céu sem os pais. Pais sem os filhos, pais com os filhos. Então nós não temos como detalhar isso, porque o processo de juízo pertence a Deus. O que nós sabemos é que no céu terão crianças, terão adultos. Crianças estarão lá protegidas das calamidades da terra, das pragas finais pela fé dos pais. Agora nós não temos como entrar em detalhes sobre isso. Né? O que nós sabemos é que a graça de Cristo vai alcançar crianças e adultos e que Deus vai considerar o nível, o grau de conhecimento que cada um teve. E se não fosse a misericórdia de Deus, ninguém se salvaria, mesmo tendo um grau de conhecimento maior. Então nós podemos esperar Mateus 19 ali, 14 e 15, né? Cristo fala, deixe vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Ou seja, ele tem planos eternos para as criancinhas. Agora dizer quem vai ser salvo e como, em detalhes, isso não faz parte da revelação. Ok, muito bem. Eu vou ler um texto aqui. Essa pergunta chegou aqui pelo nosso Facebook, o pessoal que está acompanhando a gente aí no Facebook. Eu vou ler o livro de Cantares, o capítulo 3, capítulo 2, os versos 3 e 4. Eu leio a seguinte, é ela falando. Como a macieira entre as árvores, eu estou lendo aqui na nova tradução na linguagem de hoje, tá? Diz o seguinte, como a macieira entre as árvores da floresta, assim é o meu amado. E entre os outros homens, eu me sinto feliz nos seus braços, e os seus carinhos são doces para mim. Ele me levou ao salão de festas, e ali nós nos entregamos ao amor. A pergunta que o Edson mandou aqui pra gente é o seguinte, Cantares 2:4 se refere a algum tipo de relação sexual? É isso que está dizendo o texto bíblico? E aí, professor? Sem dúvida. Esse livro de Cantares é um livro muito bonito e retrata o amor entre o homem e a mulher, não é isso, professor? Exatamente, Tito. Cantares, nós podemos dizer seguramente, é um manual bíblico de sexualidade. Tá? Muitos cristãos sinceros ao longo das eras interpretaram Cantares de uma forma alegórica, né? Ou até aplicaram, por exemplo, Cantares representa a relação entre Deus e Israel ou entre Cristo e a igreja. Não há um erro de fazer a aplicação homilética. Agora, dizer que o texto fala disso já é uma coisa sem noção. Tá? O texto não fala disso. Tá? O texto realmente é um manual bíblico de sexualidade para o marido e a esposa serem felizes e satisfeitos no matrimônio. Então aqui, nesse texto que você apontou e outros, a linguagem é sexual realmente, tá? Então, por exemplo, aqui, quando fala no verso 4, né, que ali ela deu o seu amor para o esposo naquele salão, é a relação sexual realmente, tá? Tem outros textos aqui, olha que interessante aqui esse outro, ó, verso 2, ó, beije-me mais uma vez, pois seu amor é mais doce do que o vinho. Então, aqui há sim um conteúdo erótico, sexual, e não tem um porquê de nós ficarmos pensando, nossa, sobre isso. Não, gente, se Deus é o criador do sexo, como que ele não vai ter algum manual ali de sexualidade no texto bíblico, né? Então ele tem orientações sobre sexualidade em outros textos bíblicos. Agora aqui, Cantares é a cereja do bolo, diríamos assim. Né? Eu pesquisei sobre esse livro, escrevi um livro, né, com base nos princípios de Cantares, e eu garanto para você, se você ler este livro, na nova versão transformadora, na nova versão internacional, né, é um livro que vai dar uma pimentada especial na sua vida conjugal, porque aqui tem dicas para o homem, para o esposo e dicas para a esposa. Tá? Então, o conteúdo sim é sexual. Tem outros textos, tu quer ver aqui um outro exemplo? Ó? Olha o verso 11, ó. Seus lábios são doces como néctar, minha noiva, debaixo de sua língua há mel e leite. Ou seja, ele está falando do beijo de língua na sua esposa.
né? Então, Cantares não é um livro de frescura, né? Cantares é um livro para pimentar a vida sexual do casal no contexto que Deus criou do matrimônio. Então, São orientações, então. orientações e princípios, né? Orientações e princípios e que cada casal deveria ler e estudar juntos em oração. Muito bem, já que você está falando em sexualidade, em ato sexual e tudo mais, olha só a pergunta que nós recebemos aqui. Essa pergunta vem lá de Belo Horizonte. A pergunta é a seguinte: eu queria saber, eu tenho uma dúvida e muitos amigos também têm. A minha esposa não quer ter relações sexuais comigo. Se eu olhar mulheres nuas nos canais adultos e me masturbar, eu estou pecando? Eu não quero colocar uma outra mulher em seu lugar. É traição ou pecado isso? E aí, professor, olha, Interessantíssima pergunta. a pergunta foi direta. Direta. Meu irmão, existe sim pecado nessa história, mas existe um pecado também da parte dela, tá? Que nós não podemos passar o pano para ninguém. Eu tenho que ajudar você e ajudar ela. Lógico, eu não sei o motivo, né? Por que que ela não quer ter atividade sexual com você? É algo, diríamos, justificável ou não justificável? É porque ela tem algum trauma? Ou ela tem alguma... teve uma criação castradora sobre sexualidade? Ou ela tem trauma, ela tem insegurança? Ou ela tem realmente problemas com libido? Não, eu não posso fazer aqui um julgamento. Agora, se ambos são normais e não têm traumas, diríamos assim, significativos, biblicamente, quando você se contenta com a pornografia e substitui o sexo pela pornografia, isso é pecado. Isso se enquadra no adultério mental. Não é um adultério propriamente executado no ato, mas é um adultério mental. E eu vou mostrar para o seu texto bíblico. Ao mesmo tempo, quando um homem ou uma mulher não se propõe a satisfazer, óbvio, dentro dos princípios do amor, o seu cônjuge também está pecando nisso. Tá? Então eu vou lhe dar aqui 2 textos bíblicos e vou lhe recomendar o quê? Que com urgência vocês procurem um terapeuta cristão ou uma terapeuta cristã. Tá? De casal? Perdão? Um terapeuta de casal? Sim, sim. Porque só esse terapeuta é quem vai poder fazer uma avaliação para ver o que está acontecendo. Tá? Então eu vou ver aqui 2 textos bíblicos, tá? Primeiro, você está, assim, diríamos assim, Deus reconhece o seu esforço, tá? Porque não tem como um homem, biologicamente falando, né, depois de ter uma atividade sexual, ele viver sem sexualidade, a menos que ele receba o dom do celibato, ou a menos que use alguma medicação que tenha como efeito colateral tirar a libido. Agora, fora isso, não tem como. Ou o indivíduo vai ter uma vida sexual satisfatória, ele vai ir para a promiscuidade, para a pornografia, não importa. Vai acontecer alguma dessas coisas. E Paulo fala isso. Tá? É a realidade. Muitos cristãos têm dificuldade com isso porque vivem fora da realidade e separam também o espiritual do sexual. E não tem isso na Bíblia. Na Bíblia, essa separação entre secular e religioso não existe. Tá? Para Deus, o Espírito Santo nos acompanha em todos os momentos, tanto na vida secular quanto na vida religiosa. Então, olha o conselho de Paulo para vocês dois. Só que aí eu disse, ó, tem que buscar uma terapia, tem que buscar um terapeuta, porque ele vai avaliar o que está acontecendo. Eu não posso fazer essa avaliação. Seria até uma imprudência da minha parte fazer isso. Agora, eu posso te mostrar o que a Bíblia pensa sobre o que está acontecendo. 1 Coríntios 7, verso 2 em diante. Mas, uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. Veja, aqui o sexo é apresentado, além de ser uma forma de amor, que há em outros textos, como por exemplo, Provérbios 5, 18 e 19, Cantares, né? Aqui é um preventivo para a imoralidade. Quer dizer que vai garantir? Não, não vai garantir. É uma ilusão pensar isso. Mas ele ajuda sim na prevenção contra a imoralidade. Paulo está dizendo isso. E aí segue. O marido
deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa. E a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido, da mesma forma. Não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. Olha que interessante, né? A Bíblia mostra que quando um dos dois está com muita vontade, quando se ama, é prazeroso para dar satisfação ao outro. Né? Então tem que ser algo recíproco. Aqui não é só o marido ou só a esposa, não. Tem uma reciprocidade. E aí o verso 5, que é mais claro, ó, não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente. E aí por quê? Olha, para que Satanás não os tente por causa de sua falta de domínio próprio. Então não é plano de Deus que você e sua esposa não façam sexo. Não é plano dele. Agora tem que ver o que está acontecendo. Porque se você ficar na pornografia, você vai viciar. Isso vai fazer mal para a sua saúde e para a sua espiritualidade. E se a sua esposa não tiver uma vida sexual com você, ela ou você vão acabar indo para um caminho errado. Tá? Então, avalie isso, converse com o terapeuta, porque Deus pode perfeitamente mudar essa situação de vocês. Só tem que dar um passo e buscar ajuda. Muito bem. Temos ainda mais alguns minutinhos. A próxima pergunta chegou pelo nosso Instagram, muito interessante. Quem mandou foi o Ian. A pergunta do Ian é o seguinte: o que é o cristianismo restauracionista? Nós adventistas, junto com os irmãos Testemunhos de Jeová e Mórmons, somos chamados de restauracionistas. Agora, o que isso significa? Esse movimento que surgiu no segundo despertar do protestantismo nos Estados Unidos? Cristianismo restauracionista, professor. Veja, restauracionista tem a ver com restaurar doutrinas e verdades bíblicas esquecidas. O protestantismo como um todo, em certo sentido, é restauracionista, né? Os reformadores, usados pelo Espírito Santo, restauraram verdades bíblicas esquecidas. Agora, há um sentido pejorativo, realmente. Eu até procurei, professor, no Google, para a gente dar até uma explicação para o nosso telespectador, né? Por exemplo, o restauracionismo diz o seguinte: são movimentos religiosos que pregam o retorno ao cristianismo primitivo da época dos apóstolos, justificando que a igreja se desviou da rota original. Mas tem algo de verdade nisso. Sim. Né? Então o que eu disse? No sentido negativo do termo, um restauracionista é aquele que quer abandonar doutrinas essenciais seguidas pelos cristãos. Né? É uma seita. Não, isso é um sentido negativo que não condiz realmente com o significado do termo. Né? Então, só para dar um exemplo histórico, tá? Os batistas que restauraram a verdade do batismo por imersão. Depois dos judeus, obviamente, mas no meio protestante falando agora, os batistas do sétimo dia que restauraram a doutrina do sábado. Os metodistas, por meio de John Wesley, restauraram a doutrina da santificação. Os luteranismo, restaurou a doutrina da justificação pela fé. Os adventistas do sétimo dia têm restaurado a doutrina do santuário celestial e por aí vai. Então, veja, a igreja tem que ter um aspecto restauracionista, por quê? Porque a igreja no período medieval realmente abandonou muitas doutrinas das Escrituras. Agora, realmente não podemos usar este argumento para dizer o seguinte, que é restaurar, agora é mudar o evangelho. Aí não, aí realmente é uma característica de um movimento sectário. E é diferente a comparação que foi feita aí entre adventismo, Testemunho de Jeová e Mormons, não é isso? Existe uma confusão histórica, né, até teológica nisso. Tá? Então, por exemplo, quando um Mormon quer restaurar coisas, doutrinas, digamos assim, já é por meio de um novo evangelho. Aí já não é o restauracionismo puro.
Testemunho de Jeová, a mesma forma. Vamos refazer a tradução da Bíblia. A tradução Novo Mundo é a correta. Não, aí já é uma outra coisa. Não é o restauracionismo mesmo histórico, né? Agora, quando você quer ajudar cristãos e pessoas a compreenderem doutrinas bíblicas esquecidas, aí é um outro ponto. Então não podemos confundir, né? E existem os dois sentidos para o termo, tá? Mas no bom sentido do termo, né? Tem que restaurar mesmo aquilo que foi. Até Isaías usa uma expressão, acho que Isaías 42, que Deus estava chamando o povo para ser restaurador de brechas, né? Nos muros, ou seja, restaurar verdades esquecidas. Então isso faz parte. Agora, não se pode usar esse argumento, né, para anular o evangelho em nome, entre aspas, de uma revelação nova, porque Deus nunca usa um profeta para contradizer o outro profeta. Muito bem, muito bem. Nós vamos para um intervalo rapidinho, a gente volta já já. Já estamos de volta e eu quero abrir esse bloco dizendo que você pode aprofundar mais nos estudos da Bíblia através desse estudo bíblico aqui do Na Mira da Verdade. Verdades para o tempo do fim. Para você ter esse estudo bíblico aí na sua casa agora, você pode entrar no nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Desce lá no final da página, você vai ver a imagem dessa revista. Clica lá para que você possa fazer um cadastro e ela chegue de graça aí na sua casa. Se você quiser, você pode mandar um WhatsApp para a gente. O nosso número é 1298244, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, 8244-4449. Mande um WhatsApp, eu quero a revista do Na Mira da Verdade e nós vamos entrar em contato com você, fazer o seu cadastro para que ela chegue direitinho para você, tá bom? Peça agora mesmo, estude, se aprofunde mais, com certeza você vai aprender muito mais ainda. Você vendo essas lições, são 16 lições, no final de cada lição você tem um questionáriozinho, você pode responder ali e vai aprender muita coisa por vários assuntos relacionados ao tempo do fim, o tempo que nós acreditamos estar vivendo, o fim dos tempos, tá bom? Peça aí, Verdades para o Tempo do Fim, esse é o estudo bíblico aqui do Na Mira da Verdade, de graça. Muito bem, professor, olha só a pergunta que chegou aqui para mim agora no nosso SMS. Por gentileza, como a Bíblia trata a obesidade? Sofro com essa doença há anos e estou cansado. Sei que a glutonaria entra em conflito com o fruto do Espírito, no que diz respeito ao controle a si mesmo. Tenho vergonha, inclusive, de frequentar a igreja. Olha a situação do nosso telespectador aqui, professor. Essa questão da glutonaria, essa questão da obesidade, qual a orientação bíblica para alguém que sofre com esse tipo de problema? Veja, a Bíblia não trata, a Bíblia menciona algumas pessoas, reis, por exemplo, né, que tinham esse problema, mas a Bíblia não entra a fundo nisso. A Bíblia se posiciona, óbvio, contra a glutonaria. E no meio pagão, no meio greco-romano, a glutonaria era algo muito pior ainda, tá? Por exemplo, os romanos, nos seus banquetes, para você ter uma ideia, eles colocavam pena de ganso na garganta só para vomitarem o que tinha comido para poderem comer mais na festa. Então, essa é uma glutonaria pior ainda, tá? Então veja, a Bíblia tem alguns princípios norteadores para ajudar você no cuidado da saúde. Tá? Vou apresentar para você alguns, mas antes é muito importante dizer uma coisa. A obesidade ela começa na mente, tá? Na mente. Enquanto a mente não for trabalhada, enquanto certas carências afetivas, certos hábitos não forem mudados, não tem como resolver a questão da obesidade. A mudança tem que começar internamente. Tá? Tem que começar internamente, porque aí vai se refletir no exterior através de hábitos, de atitudes, ok? Então, o que eu, assim, não preciso dizer para você, a Bíblia fala, por exemplo, da dieta original de Deus.
Você vê em Gênesis 1, 29, que a dieta original de Deus envolve frutas, legumes. Depois do pecado entraram também verduras, né? Mas a dieta propósito de Deus, frutas, verduras, legumes, grãos. Essa é a dieta original de Deus. Se você seguir essa dieta com a ajuda de um profissional, de um nutricionista, para você ir se reeducando, com certeza você vai resolver esse problema. Parte, né? Porque tem uma outra coisa agora também, que é a atividade física, tá? Isso é fundamental. Então, o que eu vou orientar você? Eu recomendo que você procure, primeiramente, dois profissionais, você vai ter que trabalhar com eles. O primeiro que eu vou te dizer bem sinceramente é um psicólogo, tá? Porque você tem carências afetivas, você tem questões internas que podem levar você à compulsão pela comida, tá? Então você tem que trabalhar na origem do problema. Lembra? A obesidade vai começar na mente, tá? Lógico, tem a criação familiar, há questões hereditárias envolvidas, estilo de vida, sim, mas é aqui, ó. Então trabalha com um terapeuta e busca um nutricionista, tá? Deus, ele quer o seu bem-estar. Eu vou deixar aqui um texto para você, não vou ler texto sobre alimentação, porque você já sabe, mas quero deixar aqui um texto para você que mostra o interesse de Deus pela sua saúde integral, que é o texto que está na terceira carta de João, versículo 2. Amado, espero que você esteja bem e fisicamente tão sadio quanto é forte em espírito. Então Deus quer que você tenha saúde física, espiritual e mental. Atue nesses três aspectos do seu ser e Deus vai abençoar os seus esforços. Ok, muito bom, muito bom. Olha uma perguntinha aqui que chegou pelo nosso Facebook agora. A pergunta é do José Pereira. Deixa eu ver como que ele faz a pergunta aqui. A minha pergunta é a seguinte: o céu está em algum lugar do universo ou todo o universo é o céu? Me corrige se estou errado na maneira que formulei a pergunta. Porque na minha opinião, a terra também é o céu. Assim como diz a música, o céu é aqui onde Jesus estiver. O céu será ali. Olha só, ele citou até uma música, eu que sou da gravadora Novo Tempo, eu não posso deixar de dizer para você, se você quer ouvir essa música e outras músicas também, você pode, nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, você pode procurar a playlist Adore com a Novo Tempo. Lá você vai ver todas as músicas que são produzidas aqui pela Novo Tempo para que você possa louvar ao Senhor, tá bom? Professor Leandro Quadros, olha só, o céu é aqui, onde Jesus estiver, o céu será ali. Então ele já citou a música do Arautos do Rei aí, mas a questão física do céu, a Bíblia orienta, a Bíblia dá algum vislumbre de onde fica o céu, professor? É importante nós fazermos essa distinção, né, do uso de um termo, quando se usa um termo de forma literal ou poética, né? Uhum. Então, quando a música diz que o céu é aqui, porque aqui Jesus está, é uma forma poética de falar que onde Cristo está é como se o céu estivesse aqui conosco, né? Então, é uma forma poética. Agora, a música, ela não está negando a realidade do céu. É o mesmo termo, tem um sentido literal e tem um sentido poético. No sentido literal, a Bíblia ensina, sim, que ela usa o termo céus, no plural, tanto em referência ao nosso céu atmosférico, quanto a outros mundos, tá? Em Apocalipse 12:12, céus, mas a Bíblia também utiliza o termo céu em referência ao paraíso de Deus, a um lugar mesmo onde Deus se encontra, onde anjos se encontram, onde outros seres têm um encontro com Deus. Vou ler para você aqui o que está em 2 de Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12, vou ler aqui vou ler o versículo 2. É que Paulo está falando de uma visão profética que ele teve certa vez. Ó. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Olha que interessante, por que terceiro céu? Na mente dele, o primeiro céu é o céu atmosférico, onde enxergamos os pássaros. O segundo céu é o céu estelar, onde estão os astros. E o terceiro céu é o local onde está o paraíso de Deus.
Então, biblicamente, existe sim este lugar. Quer ver um outro exemplo? Tem muitos textos, tá? Mas assim, eu vou ler mais aqui um para você. Está em João capítulo 14, é uma promessa do próprio Cristo. João capítulo 14, versos 1 a 3. Não deixem que seu coração fique aflito. Eu estou lendo aqui na Nova Versão Transformadora, tá? Não deixem que seu coração fique aflito. Creio em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Olha que interessante. Enquanto Paulo usa o termo terceiro céu em relação ao paraíso, Jesus já usa a expressão casa de meu pai. Então veja, é um lugar realmente. Tá? É um outro planeta, um outro mundo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Então o próprio Cristo reconheceu a existência deste lugar literal. Né? E aí quando você vai para Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22, aí você vê a descrição da chamada Nova Jerusalém, que seria uma cidade santa, né? Um lugar onde Deus se encontra. Né? E você vê no capítulo 22, por exemplo, que depois de um período chamado 1000 anos, esse lugar da habitação de Deus, ele vai descer até o nosso mundo. E aí, o planeta Terra, por ter a presença divina conosco, vai se tornar, diríamos, a capital do universo. Como Deus é bondoso, né? Como Deus é misericordioso e humilde. Este planeta que é um grão de areia em comparação do universo. Este planeta que se corrompeu pelo pecado vai ser aqui a residência das três pessoas da Trindade conosco. É o que a Bíblia ensina. Muito bem, professor, hoje as perguntas estão bem interessantes. Olha só essa pergunta que chegou aqui pra gente, ó. Sou de Porto Velho, Rondônia. Desculpe a minha ignorância, mas já ouvi falar várias vezes que no juízo final a nossa vida ia passar para que todos pudessem ver. Isso é verdade? Olha aí, a pessoa está com medo quando chegar lá no juízo. Vai passar um filme da vida dele, os erros, os tropeços, para que todo mundo saiba. É assim, professor? Veja, em parte é assim, não é bem como o pessoal fala, né? Jesus volta, aí ele vai mostrar para todo mundo o que você fez, até no íntimo. Não, não é bem assim. Veja, eu vou dar aqui 2 textos brevemente. Primeiro, vamos aqui para Eclesiastes, capítulo 12, versos 13 e 14. Esse texto é interessantíssimo. Opa, eu peguei aqui uma versão em espanhol, isso aqui é para outro programa. Eclesiastes 12, 13 e 14, aqui no português, diz assim. De tudo o que se tem ouvido, assumam a conclusão teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, biblicamente não há dúvida, né? Deus não vai deixar nada em oculto. Agora, como que vai ser este processo de revelação e de juízo? Veja, quando Deus vai trazer tudo à tona, é porque há uma função. Mostrar para o universo que Deus lidou corretamente com o pecado dos pecadores. Isto ocorre numa primeira fase antes da volta de Cristo, de acordo com Daniel 7, versos 9 e 10, e numa segunda fase durante o milênio, de acordo com Apocalipse 20, 1 a 4, 1 a 5 e 1 Coríntios 6, versos 2 e 3. No outro momento nos aprofundaremos mais nesse assunto, não vamos agora seguir por causa do nosso tempo. Tudo bem, professor. Infelizmente, realmente o nosso tempo acabou e não vai dar para a gente estender mais. Agradecendo a você que mandou as suas perguntas. E, professor, a semana que vem a gente se encontra para mais perguntas que vão chegar, com certeza. É isso aí, Tito. Deus te abençoe, Deus guarde a você, amigo telespectador e amiga telespectadora. E lembre-se que no nosso programa, sempre que você tiver a coragem de perguntar, somente a Bíblia terá coragem de lhe responder. Um forte abraço. Que você já sabe, as suas dúvidas e os seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Até
Até o nosso próximo encontro. Tchau.